No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre planejamento financeiro, porque é difícil fazer o planejamento, porque temos dificuldades e alguns comportamentos que nós devemos eliminar das nossas vidas para avançar, para evoluir nessa área tão delicada, tão importante. Certo? Fique comigo, isso é poderoso e nós vamos aprender bastante neste vídeo. Turma, primeiramente eu quero dizer que toda e qualquer decisão financeira que nós tomamos, ela está baseada nos nossos princípios, nos nossos valores, a forma que eu e você enxergamos o mundo. E aqui eu quero fazer uma reflexão com você referente ao ensinamento do livro Pai Rico e Pai Pobre. O menino ele tinha um pai biológico, o pai pobre, que esse cara ele tinha uma boa formação, ele trabalhava e ele comprava passivos, como casa, carro, apartamento, enfim, esses são os passivos. E ele tinha o amigo dele que tinha um pai rico, e este pai do amigo dele passava para ele orientações sobre como enriquecer, porque ele queria, ele foi atrás, um menino inteligente. E aí, o pai rico passava para ele informações diferentes do que o pai dele passava, o pai biológico. Ele passava o seguinte: você precisa trabalhar, você precisa primeiramente estudar, mas você também precisa trabalhar e depois você precisa comprar ativos e não passivos. E aí ele ensina uma série de coisas que ele aplicava no negócio dele. Ele recebeu muitos ensinamentos do pai rico que o fez pensar de uma maneira diferente. Toda vez que ele ia tomar alguma decisão, ele refletia sobre o que o pai pobre dele disse e o que o pai rico dizia também. A forma que o pai pobre se comportava e a forma como o pai rico se comportava. Podemos concluir então que todas as nossas decisões elas estão baseadas no que nós aprendemos, no que nós vivemos, no que nos foi transmitido. Valores que foram transmitidos da nossa infância até a nossa fase adulta e muitas das vezes não recebemos nenhum tipo de educação financeira. Então, baseado nisso, as nossas decisões financeiras muitas vezes são ruins, não são boas. Bom, aqui eu quero deixar uma outra reflexão. Os americanos, eles gastam uma grande parte do seu salário com bilhetes de loteria. Veja bem, os dados aqui extraídos do livro A Psicologia Financeira, os americanos gastam mais com bilhetes de loterias do que com videogames, músicas, eventos esportivos e livros. Então, somando esses 4 itens, os americanos eles gastam mais com bilhetes de loteria do que com todos esses itens. Agora, esses dados que nós vamos comparar com algo que é extremamente delicado. Veja bem, agora essas famílias elas gastam em média $412 em bilhetes de loterias. As mesmas famílias, quando estão diante de uma urgência, elas não dispõem de $400 para resolver essa urgência. Veja bem como isso é triste, é trágico, isso por falta de orientação. Então, o mesmo grupo que gasta $412 por ano não dispõe de $400 diante de uma emergência. Falta educação financeira. Apenas para você guardar essa informação, porque entre poupar, entre investir bem e gastar o dinheiro com apostas, por exemplo, isso poderia ser outra coisa, mas quando você deixa de investir dinheiro diante de uma urgência, você pode passar muitos perrengues. E isso não é bom. Bom, as pessoas que compram os bilhetes de loteria, em sua maioria são de baixa renda. E o motivo não é que elas compram com a esperança de uma vida melhor, ou de receber a bolada da vez, certo? Mas o que acontece por falta de educação financeira, exatamente isso, turma. Então, quem recebe o mínimo de educação financeira aprende rapidamente que investir dinheiro, mesmo que pouco, pode transformar a vida e o futuro. É isso mesmo. Eu vou te mostrar aqui em 2 pontos rápidos porque é tão complicado tomar decisões financeiras e porque existem tantos comportamentos inadequados nas nossas vidas financeiras. Bom,
O dinheiro circula entre nós há muitos anos, há pelo menos 600 anos antes de Cristo surgiu o dinheiro na nossa atual Turquia. Portanto, os fundamentos modernos em finanças, como educação financeira, investir na bolsa, montar reserva de emergência, são conceitos que nós ainda estamos engateando, estamos sendo desenvolvidos ainda. Essas habilidades, nós temos essas habilidades, portanto, adormecidas. Quando você busca um pouco de conhecimento sobre finanças, você desenvolve essas habilidades, você aprende conceitos básicos sobre finanças, aplica e evolui, certo? Então, nós não recebemos educação financeira na escola. Em casa, pouco se fala sobre finanças, sobre os problemas com endividamentos, dificuldades financeiras, ainda é um tabu. As pessoas não conversam sobre isso, é um assunto que não é divulgado nas rodas de amigos, por exemplo. Olha, eu estou com uma dificuldade financeira, o que você acha? O que eu devo fazer? E por isso não evoluímos nessa área. Perfeito? E esse é um fator não modificável. Quero conversar agora com você sobre o segundo fator. E este segundo fator, ele é modificável, certo? O descontrole nas finanças, ela ocorre por falta de planejamento. Perfeito? E o seu planejamento só você pode fazer. Eu não posso fazer, certo? Eu posso te dar dicas para você chegar no seu planejamento. Como chegar no seu planejamento? Mas você precisa executar o seu planejamento. Gastos anuais, como IPTU, IPVA, material escolar, te deixa enrolado? Seja sincero, responda para você mesmo. Se você quiser, pode colocar aqui nos comentários. Se te deixa enrolado, é muito sério isso, porque não são imprevistos, né? Então, o cara me fala, olha, eu estava guardando dinheiro e aí eu tive um imprevisto. Qual foi o imprevisto, amigo, que você teve? O IPVA do carro chegou, o IPVA da casa. Esse mês eu tenho que comprar um material escolar. Desculpa. Isso não é um imprevisto, isso precisa entrar no seu planejamento anual. É importante você ter isso em mente, certo? Bom, então você precisa ter um planejamento anual e um planejamento mensal. E lembre-se, eles precisam estar em perfeita harmonia. Você vai montar o mensal e vai montar o planejamento anual. Certo? Vamos para o próximo tópico? Nós já entendemos porque nós temos dificuldade em fazer o planejamento, certo? Não temos conhecimento, não temos base. Entendemos já também que as nossas decisões elas são tomadas baseadas no que nós conhecemos. E agora eu quero te dizer por que planejar não é tão simples. Bom, de um modo geral, quando a pessoa começa a fazer o planejamento financeiro, isso gera um certo desânimo, né? Então, até você entender onde você está errando, porque as contas altas, de um modo geral, prestação de casa, de carro, aluguel, isso é muito claro para mim, para você, nós temos isso em mente. Portanto, quando a gente senta para preencher aquela planilha de um orçamento doméstico, é desanimador, porque você você coloca lá a prestação da casa, do carro, o IPTU, até aí, maravilha, isso é muito claro. Só que no final do mês a conta não fecha. Na planilha que a pessoa começa a preencher, ela fala, não é possível, a conta não fecha. Certo? E por quê? O dinheiro, ele começa a ser disperso para coisas que não estão dentro do planejamento. O planejamento ele não deve ser engessado. Portanto, o que não está no planejamento, nós não podemos comprar. Perfeito? Concordam comigo? Porque se você compra coisas que não estão no planejamento, se você de repente sai para passear e isso não está no seu planejamento, isso passa a ser um problema. Isso passa a ser um problema porque vai te faltar dinheiro. Você vai gastar mais do que você propôs no seu mês. Perfeito? Então isso gera um certo desânimo, porque a pessoa às vezes não sabe para onde esse dinheiro está indo, né? Tem gastos ali, happy hours repentinos, vamos para a praia, de maneira súbita, vamos hoje, agora, vamos lá fazer um bate-volta. Então,
Tudo isso é dinheiro. Tudo é dinheiro e não tem como. Isso vai sair do seu bolso. E isso vai comprometer o seu orçamento. Bom, por um lado ele gera muito desânimo. Portanto, essa é a parte boa, porque a pessoa toma consciência. E a consciência, quando você tem consciência, isso vai gerar um desconforto. E o desconforto, ele é um elemento fundamental para você tomar uma decisão que vai te transformar. Então, esta ação, ela é fundamental para a transformação. Perfeito? Então é isso. Feito o diagnóstico, você vai reagir aos problemas. Então, tivemos dificuldades para fazer o diagnóstico, mas descobrimos que estamos gastando mais do que ganhamos pelo simples motivo de estar gastando com coisas que não estão no orçamento. Não estava planejado e eu estou gastando com isso. Então, não vai dar certo, a conta não fecha. E aí, nós vamos pegar os problemas encontrados e aqui vai um exemplo forte e poderoso para você fazer. Você vai cancelar assinaturas que você não usa ou que você usa muito pouco. Você vai negociar o valor de alguma conta recorrente, por exemplo, uma conta de celular, uma conta de televisão, um Netflix. Você vai colocar aí na caneta e vai procurar entender o que está acontecendo. O meu orçamento está muito alto, eu preciso enxugar esse orçamento e você pode fazer isso. Está realmente nas suas mãos. É muito importante que você faça isso. Feito isso, você vai transformar o seu orçamento atual para um orçamento ideal. O orçamento ideal que você precisa para passar o mês de forma tranquila, para não ter preocupações, certo? Olha só como isso é poderoso. E quando você lapida para um orçamento ideal, as pessoas, vivem melhor. E você pode fazer isso de uma forma muito simples, tá? Procura saber aí no seu bairro como as pessoas que ganham o mesmo que você ganha, eles vivem bem, de maneira confortável, onde eles fazem as compras, qual o tipo de serviço de assinatura que eles usam, qual escola, qual colégio eles colocam os filhos, para que você faça da mesma forma também. Porque se eles estão vivendo de maneira confortável, você vai conseguir também. Basta fazer o planejamento financeiro baseado no que você ganha. Certo, turma? O orçamento mensal muito engessado pode te trazer desânimo. Perfeito? Nós precisamos somar isso aos grandes sonhos. Então, nós podemos lapidar quais são os nossos grandes sonhos, quais são as nossas grandes metas, como uma casa confortável, fazer um curso para você evoluir na sua carreira, fazer aquela doação que você gosta de fazer, seja para alguma ONG, seja para a igreja, seja para uma pessoa necessitada, né? Porque isso te deixa completo, isso te torna um ser humano completo, você gostaria de fazer isso. Só que isso só é possível após o seu planejamento mensal bem organizado, após ele migrar do atual para o ideal. Você vai conseguir, então, lapidar os seus grandes sonhos. Isso é extremamente importante. E esse pode ser realmente um motivador, os seus grandes sonhos, certo? Ele vai gerar energia para você seguir o planejamento. É uma recompensa. Perfeito? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre hábitos financeiros para você banir da sua vida. Vai ver o progresso com toda certeza. Bom, vamos começar pelas compras online. Hoje existe uma enxurrada de ofertas. Nós não podemos fazer uma pesquisa no Google sobre um smartwatch, sobre um fone, sobre um mouse, sobre qualquer coisa. Essa pesquisa que você fez, ela vai te perseguir até você comprar. E ponto. As empresas de marketing, elas estão trabalhando pesado para que isso ocorra. Existe hoje um segmento do marketing que se chama neuromarketing, que ele estuda o comportamento então das pessoas ao fazer uma compra online. Então eles estudam desde a cor do site que atrai mais clientes até o comportamento do consumidor. Quantas vezes ele clica naquele link até
realizar a compra. Isso se chama neuromarketing, e dentro disso existe também a jornada do cliente. Então é extremamente importante a gente ficar ligado quais são as nossas reais necessidades para a gente não comprar coisas desnecessárias. Ah, mas eu preciso consumir para somar pontos. Cuidado, não caia nisso. Fique atento, certo? Tem um outro ponto que pega muito nessas compras por impulso, que é realmente a dopamina barata. Então, todas as vezes que nós compramos, o nosso organismo libera, então, um hormônio do prazer. Esse hormônio se chama dopamina. Então, isso é perigoso. Existe um grande movimento das empresas de marketing trabalhando para que você realize a sua compra, e também você recebe recompensa do seu próprio corpo quando você compra. Então fique ligado nisso, isso é extremamente importante. O outro ponto que eu quero conversar com vocês é sites de apostas. Fique ligado, nem acesse, nem faça login, não tenha nem o cadastro. É realmente jogar dinheiro fora. Ele pode te dar dinheiro na primeira aposta, na segunda aposta você ganha e depois você perde tudo que ganhou. Então cuidado. E não existe uma quantidade segura. Se eu te disser coloque 10% do seu salário, impossível. A minha recomendação é não coloque nada do seu salário em sites de aposta, em tigrinho, nada disso, nada, esqueça, tá bom? Próximo ponto. Ele é um vilão, muita gente usa para o bem, mas precisa ter domínio próprio, precisa ter conhecimento, precisa dominar essa arte de usar o cartão de crédito. Tem na internet hoje, tem muitas boas aulas divulgando como fazer bom uso do cartão de crédito, mas o que eu recomendo para você, se você não usa o cartão de crédito como uma ferramenta para impulsionar a sua vida financeira, não use o cartão de crédito, certo? Parcelar consumos como combustível, alimentação, pode ser um problema, porque você imagina, você enche o tanque do seu carro, da sua moto, no cartão de crédito, aí parcela. Antes de vencer a primeira parcela, o combustível acabou. Você vai ter que abastecer novamente. E aí, o que faz? Então precisa de atenção. Esse é um ponto de atenção. Fiquem ligados. Alimentação, combustível e outros consumos, eles realmente não valem a pena ser parcelados no cartão. Cuidado com isso, tá? Uma fatura não paga completa. E quando você cai no rotativo, o rotativo é quando o banco faz o empréstimo para você ali automaticamente, porque você não pagou. Então você paga o mínimo e o restante vai para o próximo mês. Ela chega os juros, ele chega a 400% ao ano. É muita grana. No programa Desenrola Brasil, ele garante, se você estiver no rotativo, essa taxa de 400 ela cai para 100% ao ano. Ainda é muito, portanto é menor. Fique ligado nisso, tá? Não caia no conto de acumular milhas, não. Se você já domina essa arte de acumular milhas, de fazer bom uso do seu cartão ao seu favor, parabéns, muito bom. Mas se você tem dificuldades com isso, dá uma segurada no cartão. Tenta comprar tudo no débito, perfeito? Se você trabalha em uma empresa que te dá o benefício, por exemplo, de fazer empréstimos consignados, fique ligado, fique ligado. As taxas são mais baixas, mas por um motivo. Ela é mais baixa porque o risco é menor. Não é possível você dar calote. Então você recebeu o seu pagamento, automaticamente já é descontado. E às vezes esse empréstimo foi mal calculado. A taxa não foi bem calculada, você estava diante da situação que você realmente precisava do dinheiro. Ou diante de um impulso. Isso acontece. Você pode repensar a compra desse carro, dessa moto e esperar o melhor momento para fazer esse empréstimo. Dá uma segurada, dá uma olhada na taxa de juros, faça as contas e pense, se eu conseguir poupar tanto por mês, daqui a tanto tempo eu consigo comprar, siga esse caminho. Quando você vai ao banco, o gerente, a pessoa que está te atendendo no caixa, eles têm metas
de vendas. O banco sobrevive vendendo produtos, emprestando dinheiro. Quando ele empresta dinheiro, é um produto que ele vende. Perfeito? Então, ele vai te oferecer um título de capitalização, ele vai te oferecer um seguro de vida. Às vezes, você já tem um seguro de vida na sua empresa, já te oferece isso de maneira gratuita, e aí, de repente, alguém te empurra um outro seguro de vida. De repente, alguém te empurra um título de capitalização, que as taxas chegam aí próximo a zero. Então, você passa um ano pagando, seu dinheiro fica preso e no momento do resgate, você resgata praticamente o que você investiu. Não faz o menor sentido. Hoje nós temos no mercado uma taxa básica de juros que paga 13,25% ao ano em um dos investimentos mais seguros, que é o Tesouro Direto. Um outro comportamento que você deve excluir é não investir porque achar que você tem pouco dinheiro. Todo mundo começa com pouco. Se você acha que você tem pouco dinheiro para investir, abra o site do Tesouro. Você vai ver que você consegue investir com menos de R$10 no título. Então, primeiramente, a gente arruma a casa, organiza as contas, depois você começa a montar a sua reserva de emergência. Você consegue comprar títulos mensais com menos de R$10. Então esse não é um motivo para você deixar de investir, para você dar o seu pontapé inicial. Qualquer pessoa consegue investir. Os investimentos eles foram democratizados. Então todo mundo hoje tem acesso, inclusive você, certo? Bom, a outra dica que eu quero dar aqui é sobre dar um passo maior do que a perna, certo? É sobre viver um alto padrão de vida ou um padrão acima do que você pode. No livro O Homem Mais Rico da Babilônia, ele deixa claro alguns exemplos que você precisa viver sempre abaixo do que você pode, sempre abaixo das suas condições. E esse é um exemplo que nós podemos aplicar nas nossas vidas, que dá muito certo, dá muito bom. Comprar roupas que não cabem no seu bolso, trocar de carro, comprar um carro que o IPVA é um absurdo, o seguro é um absurdo, você vai ficar com um fardo enorme. Então, o negócio é ou gastar menos, certo? Para que o seu orçamento fique ok, ou ganhar mais. Agora aqui vai uma dica para você, essa é a dica de ouro. Se você passar a ganhar mais, não gaste mais, não aumente o seu padrão de vida. Pegue essa grana, invista porque isso vai garantir um ótimo futuro para você. Certo? Obrigado por acompanhar o nosso conteúdo. Deixe aqui nos comentários se você já faz um planejamento, quais são as suas dificuldades com o planejamento financeiro. Se você já investe, deixe suas dúvidas e sugestões também. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.